Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cibele, hoje estou aqui para gravar esse vídeo para vocês, ainda falando do assunto do bem, do benefício emergencial, né? Então, aqui a gente vai falar aqui de algumas particularidades, mas basicamente com relação à estabilidade, de acordo lá com o artigo 10 da Lei 14.020 e a possível indenização, ok? Então, vamos lá. Fiquem atentos que eu vou passar para vocês aqui todos os detalhes que eu acho importante vocês saberem agora, nesse início de janeiro, para poder organizar aí a vida, o dia a dia de vocês, tá? Vamos lá. Bom, então eu estou aqui para fazer o cálculo com vocês e também um alerta sobre a indenização dos acordos do bem. Como vocês bem sabem, né? A princípio, surgiu a medida provisória 936, que foi sancionada e virou a lei 14.020 de 2020, que se refere ao pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e renda, referente à redução proporcional de jornada de salário e de trabalho e salário e suspensão temporária do contrato de trabalho, né? Eles tiveram início em 1º de abril de 2020 e término do período dos acordos, né? Foi possível fazer esses acordos até 31 de dezembro de 2020. Ufa, né? Eu sei que muitas empresas ainda precisam desses acordos, mas foi um sufoco para todos os profissionais do DP. Então, eles se encerraram em 31 de dezembro. Período máximo, então ele chegou a ser possível fazer o acordo por até 240 dias. Gente, isso mesmo, né? Isso dá em torno de 8 meses, ok? Bom, lá no artigo 10, que é o foco aqui do nosso vídeo, tem a garantia provisória de emprego. Então, fica reconhecida a garantia provisória do emprego, do empregado que receber o bem, em decorrência da redução da jornada de trabalho e do salário ou da suspensão temporária do contrato nos seguintes termos. Durante o período acordado, né, vejam que eu marquei aí, período acordado de redução de jornada ou de suspensão temporária, e após o restabelecimento da jornada de salário do encerramento da suspensão temporária de contrato por período equivalente ao acordado para redução e suspensão. Então, a estabilidade, se foi feito um acordo lá de 120 dias, terminou o acordo, o funcionário tem 120 dias de estabilidade, né? Tem um pormenor aí com relação à empregada gestante, que também está dentro dessa lei, que diz que a estabilidade dela pode ser feito acordo com as gestantes, mas a estabilidade dela começa a contar após o término da estabilidade prevista em lei, de acordo com a estabilidade já da gestante, que a gente já conhece, que é de 5 meses após o parto, ou um pouquinho mais, dependendo da convenção coletiva da empresa. Então, a empregada estava gestante, fez o acordo após o parto, cumpre a estabilidade dela da gestante de 5 ou mais, dependendo da CCT, e depois começa a contar esse período da estabilidade do bem, ok? Vamos aqui, então, a uma outra questão, que está lá no parágrafo 1º do artigo 10, onde trata de uma possível dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período dessa garantia provisória de emprego. Então, o que fala lá para nós? Com relação à indenização, que muita gente ainda tem dúvida, tá? A gente não precisa entender direitinho. A indenização vai ser de 50% do salário, a que o empregado teria direito no período da garantia provisória de emprego, na hipótese do contrato ter sido reduzido por um percentual superior a 25% e inferior a 50%. Então, se a redução de jornada foi de 50%, a indenização não é de 50%, viu? Já vai para outra possibilidade que eu vou falar a seguir. Se a redução de jornada foi de 25%, a indenização é de 50%. Como que eu vou calcular isso? Vamos lá. O empregado ficou em redução de jornada de 25% por 120 dias e foi demitido após o término do acordo, ok? O salário dele aqui nesses exemplos todos, eu vou dar um exemplo de um salário de R$ 1.200, tá bom? Então, R$ 1.200 divide por 30 dias, acha o valor do dia, multiplica pelos dias de estabilidade dele, que são 120, dá R$ 4.800. Como a indenização dele é de 50%, vai ser o R$ 2.400 a indenização dele. Beleza? Não tem projeção de férias nem 13º, tá? É só salário. Segundo,
75% na possibilidade da redução de jornada ter sido superior a 50% e inferior a 70%. Então, se foi uma redução de jornada de 50%, já cai aqui, 75%. Vamos fazer o cálculo? Vamos supor que o funcionário teve uma redução de jornada de 50% de 60 dias, salário R$ 1.200, divide por 30, vezes 60, 2.400. Qual que é o percentual da indenização? 75%. Então, vai dar R$ 1.800, ok? Terceiro exemplo. 100% do salário que o empregado teria direito no período da garantia provisória de emprego, de redução ou suspensão de contrato, se ela for superior a 70% ou se for suspensão temporária de contrato, tá? Então, muitas empresas fizeram a redução da jornada do salário de 70%, ou fizeram suspensão a 70%, foi o que aconteceu com a maioria. Nesse caso, a indenização é de 100%. Exemplo, suspensão de contrato e salário por 240 dias. Olha aí, gente. R$ 1.200 dividido por 30 vezes 240 dias vai dar uma indenização de R$ 9.600. Agora o negócio está começando a complicar porque as empresas, os funcionários se tornaram, né? A situação ainda está um pouquinho complicada e vai acabar acontecendo esse tipo de demissão. E as indenizações chegam a ser altíssimas, porque esse não é um valor de salário, né, bem básico. Existem salários muito maiores e as indenizações podem chegar aí a valores bem altos. Então, nesse caso, dá R$ 9.600, 100% dos salários devidos. Lá tem o parágrafo 2º que diz que o disposto neste artigo não se aplica às hipóteses de pedido de demissão ou dispensa por justa causa do empregado, ok? O empregado pediu demissão, faz a cartinha a punho, pediu demissão, ele pode sair o que ele quiser. Não tem direito à estabilidade, né? Ele está abrindo mão, ok? Também, gente, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, para ver a complexidade agora das situações que a gente vai ter que lidar a partir de agora, porque muitas empresas, por esse período todo, né, foi um período longo, fez redução de jornada de 25, fez de suspensão, depois voltou a fazer redução, e a gente tem que organizar isso agora, tá? Vamos supor, houve uma redução de jornada e salário por 60 dias, de 25%, lá no comecinho. Depois, voltou, vai continuar a redução, mas agora eu vou fazer uma redução de 50%, por mais 60 dias, ok? Voltou, nossa, a situação está complicada ainda, vou suspender o contrato do funcionário por 120 dias. Então, esse aqui é o histórico do funcionário. E agora, para fazer a conta, como que a gente vai fazer? Tem que fazer separadinho. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, vai dar aí 1.200 dividido por 30 vezes 60, 2.400 vezes 50%, porque foi redução de 25%, R$ 1.200. Segundo exemplo, achou o total de 2.400, redução foi de 50%, a indenização é de 75%, R$ 1.800. No terceiro exemplo, 120 dias sobre o salário de 1.200 vai dar 4.800, indenização de 100%, R$ 4.800 de indenização. Total da indenização a pagar nessa rescisão vai ser de R$ 7.800, ok? Beleza. Temos outra situação, que é quando o empregado terminou esses acordos, esse mesmo histórico aqui eu estou repetindo, mas ele trabalhou por um período para depois ser demitido. E agora, o que a gente vai fazer? Também a gente vai ter que fazer esse controlezinho. Então, vamos supor aqui, nesse exemplo, ele trabalhou 70 dias e foi demitido. Dessa forma, ele cumpriu, então, 70 dias da sua estabilidade, correto? Como vai ficar essa conta? Vamos lá. Redução de jornada e salário por 60 dias de 25%, ele já cumpriu, né? Porque você vai considerar na ordem, né? Então, os primeiros 60 dias foi referente àquele primeiro acordo que ele fez, ok? No segundo acordo de redução de 50% por 60 dias, ele cumpriu 10. Faltou aí 50 dias. E faltou 120 dias da suspensão. Então, você vai fazer o cálculo desses 50 dias do segundo acordo, vezes 75%, vai dar R$ 1.500. E os 120 dias do terceiro acordo, que ele não cumpriu nada, R$ 4.800, total de R$ 6.300.
Beleza, gente? Deu para clarear um pouquinho? Vou liberar o PDF para quem me pedir, tá bom? Para vocês terem aí esse exemplo para poder seguir quando precisar, ok? Bom, então fica aí para vocês os modelinhos de cálculos, tá? Porém, a gente tem um ponto de atenção aqui que eu quero trazer para vocês, que lá no artigo 14 dessa mesma lei, diz que as irregularidades constatadas pela Auditoria Fiscal do Trabalho quanto aos acordos de redução proporcional de jornada e suspensão temporária do contrato ficam sujeitas os infratores à multa prevista no artigo 25 da Lei 7.998, são as leis lá, né, que a fiscalização do trabalho aplica, são as multas que eles aplicam. No parágrafo único, diz que o processo de fiscalização, de notificação, de autuação e de imposição de multas decorrente dessa lei observará o disposto no título 7 da CLT, aprovado em 1943, não se aplicando aqui o critério da dupla visita. Então, aqui já fala, se houver alguma irregularidade, a fiscalização pegar, não tem critério da dupla visita, é a autuação no ato. Tá? Então, esse é um alerta que eu estou trazendo para vocês. Por quê que eu estou trazendo esse alerta? Para que vocês passem para as empresas, porque a gente sabe, várias notícias, né, estão correndo por aí, que a Secretaria do Trabalho orientou os auditores fiscais, eles publicaram lá uma ementa, coloquei até o significado aqui para vocês, que é um termo aplicado de modo geral para indicar uma espécie de apontamento ou anotação tomada para lembrança, a fim de que por aí se produza depois o documento escrito para que se faça e se execute o ato nele lembrado. Então, é como se fosse uma orientação que foi passado para os auditores do trabalho para que autuem as empresas, né, fiscalizem com relação a essa demissão dentro do período da garantia provisória de emprego, mesmo pagando a indenização de forma correta. Então, demitiu, pagou a indenização, ainda está correndo risco de levar uma atuação porque não cumpriu o artigo 10, que é garantir para o empregado o emprego dele por aquele período acordado, depois do retorno, né, da redução da suspensão. Isso é algo que eu particularmente não concordo, porque se a lei traz a garantia de emprego e logo abaixo traz a possibilidade de demitir com indenização, né, enfim, mas não sou eu que faço lei, não estou concordando com isso, acho um absurdo, mas eu tenho que trazer aqui essa notícia para vocês, inclusive de que algumas empresas já receberam notificação com essa questão. Então, para clarear para vocês, para que vocês fiquem alertas e passem para as empresas essa orientação, né? Eles têm que saber que estão demitindo, precisa demitir, mas ainda está correndo um certo risco por um período, ok? Bom, gente, na prática, o que vocês vão fazer então agora aqui, nesse início de ano, organizar tudo isso? Como que vocês vão organizar tudo isso? Vamos lá, separa aí 1, 2 dias, tá? Entre um telefonema, entre todas as atividades diárias que vocês têm, separe um tempinho para preparar uma planilha para cada empresa que fez os acordos. Vocês podem até já ter isso semi-pronto, né? Porque vocês fizeram esse controle de alguma forma. Pega essa planilha, abram lá as coluninhas na frente, coloca todos os empregados que tiveram acordo. Para cada empregado, você coloca que tipo de acordo que ele fez em cada coluna. Então, se ele fez 3 tipos de acordo, você vai abrir 3 colunas, né? Como naquele exemplo que eu dei, né? Redução 50%, 60 dias de tanto a tanto. Abra cada coluna. Na frente, você coloca o período do acordo, né? Se foi 60 dias, 120, enfim, 90, o período do acordo e o prazo da estabilidade gerada. Então, quando que começa e quando que termina aquela estabilidade, ok? Lembrando que você vai considerar o período acordado, não o período que ele ficou efetivo. Que a empresa pode ter chamado antes, né, rompido aquele acordo, mas você vai considerar o que foi feito lá no acordo inicial, ok? Dessa forma, vocês vão ter um esboço, né, e vão conseguir visualizar cada empregado, quando que ele terminou, até quando ele pode ficar, até quando ele estará nessa garantia provisória de emprego, tá? Após isso, o que você vai fazer? Porque você não vai fazer isso só para você, não. Meu conselho, pega essa planilha, envia por e-mail para cada cliente, por e-mail, tá? Não é falar por telefone, não. Documenta
especifica todos os detalhes desses acordos e no corpo do e-mail a gente coloca os possíveis riscos, coloca essa orientação que os auditores receberam, para que eles possam saber, porque eu sei que muitas empresas demitem primeiro para depois avisar o DP, não é assim? Então eles precisam ter essa ciência, vocês cumprem com o papel de vocês e seguem aí o ano de forma relativamente tranquila, né? Mas pelo menos com a consciência em paz de que organizaram e fizeram a parte de vocês, ok? Bom, gente, espero de coração que esse vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou respondendo e ajudo no que puder, tá? Fiquem com Deus e até a próxima!